ela vai pagar R$ 4,98 de dividendos por ação, e também vou mostrar o porquê que eu acho que mesmo pagando esses dividendos altos, a ação dessa empresa vai desvalorizar e vai ter uma grande correção no próximo ano aí, mais ou menos, tá bom? Então fica comigo até o final. Mas antes disso, já te peço, para dar aquela curtida, para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e ajudar o canal a crescer também, e já se inscreva aqui no canal também, beleza? Então, pessoal, começando com alguns destaques financeiros do terceiro TRI de 2022, a sua receita líquida consolidada no terceiro TRI foi de 1,9 bilhão de reais, 2,9% inferior ao segundo TRI de 2022 e 8,4% superior ao terceiro TRI de 2021. Já no acumulado do ano, a receita totalizou 5,8 bilhões, 36% superior aos 9 meses de 2021. E o seu EBITDA consolidado, ou seja, a sua capacidade de geração de caixa, atingiu 653 milhões de reais no terceiro TRI de 2022 e 2,3 bilhões nos 9 meses de 2022, com um crescimento de 16% em relação aos 9 meses do ano passado. Já o seu lucro líquido consolidado alcançou 197 milhões de reais no terceiro TRI de 2022 e 1,2 bilhão no acumulado do ano, influenciado pelo resultado financeiro do terceiro TRI. E aqui embaixo o foco do nosso vídeo de hoje, que seria a distribuição dos dividendos. Então, no dia 10 de novembro, o Conselho de Administração deliberou e aprovou a distribuição antecipada de dividendos no montante de 500 milhões a serem retificados em Assembleia, que somados aos montantes pagos em 2022, totalizarão 1,4 bilhão no ano. Então nós vamos ver agora aqui na frente qual o dia que você vai receber esses dividendos que foram liberados aí no mês de novembro, beleza? Olhando o seu dividend yield, então a empresa nos últimos anos vem pagando aí dividendos altíssimos, com dividend yield de 19,53% em 2022 e 14,96% em 2021, outro ano que ela pagou dividendos altíssimos também, dividend yield de 31,81% foi em 2017. Esse aumento nos últimos 2 anos, muito por conta disso aqui, o aumento do lucro da empresa foi exponencial, ela surfou aí um pouco essa parte da crise aí que a gente está passando. Então teve um crescimento de lucro, e olha o lucro por ação dela em 2021 e o atual. Então teve um lucro por ação de R$ 21 em 2021 e o atual 17,92%, e isso aí consequentemente se transformou em proventos, tá bom? No ano passado a empresa distribuiu R$ 10,52 de proventos, no ano atual ela já distribuiu 13,95%, uma comparação com mais o provisionado, então teve um aumento de 32,63%. E aqui está a data de pagamento para quem vai receber os R$ 4,98. Então a data ou seja, a data que você tinha que ter a ação dentro da sua carteira para você ter o direito de receber esses R$ 4,98 foi dia 16/11. E a data de pagamento vai ser agora, no dia 29/11 de 2022. Então aqui você já vai ter um dinheirinho aí na sua conta para você tomar sua cervejinha e assistir a Copa do Mundo. Olhando o payout da empresa, então, ou seja, a porcentagem do lucro que ela distribui através de proventos, então o atual está altíssimo, 95% do seu lucro ela distribui através de proventos, a sua média é 58,08%, e os 2 maiores anos aí de payout e de distribuição de lucros está aqui, 2021 e 2022. O que eu chamo a atenção aqui? Se você comparar com os períodos anteriores, então os dois são pontos fora da curva, então tem que tomar cuidado. A empresa vai ser recorrente nessa distribuição, ela vai continuar com esse lucro altíssimo. Eu acho que é um lucro não recorrente, eu acho que quando normalizar tudo aí, quando a economia se estabilizar, eu creio que vai normalizar o lucro dela, vai diminuir um pouco, e aí sim pode ser que diminua a distribuição dos proventos, e as pessoas não gostando disso podem começar a vender as ações e aí a sua cotação cair bastante. Então você tem que acompanhar o gráfico e tem que acompanhar esse lucro aqui, beleza? Olhando um pouquinho da sua parte fundamentalista, a ação hoje está sendo negociada a R$ 96,64, dividend yield de 19,53%, uma valorização de 40% nos últimos 12 meses. O seu PL atual está em 5,39 e a sua média 10,69. A gente desconsidera a média porque ela teve um PL muito alto aqui em 2011, mas se a gente olhar aqui, as suas médias aqui,
ela sempre manteve um PL baixo ali, próximo aos 4, 5 mesmo, tá bom? Então tá o PL dentro do padrão dela e aqui eu acho que ela está um pouco salgadinho. O preço sobre valor patrimonial atual está em 3,56 e a sua média 1,66. E a gente observa que o preço em relação ao valor patrimonial da ação vem aumentando desde 2017. Então, para mim, Gustavo, tá bom? Você pode discordar tranquilamente. Para mim, está um pouco salgado, não passa dentro dos meus critérios, dos filtros que eu utilizo para selecionar as minhas empresas. Fala galera, beleza? Estou aqui para pedir de coração aí para me ajudar a cumprir uma meta, chegar a 5.000 inscritos até o fim do ano. Então, conto com a sua compreensão, tá bom? Já vai ali embaixo então e se inscreva no canal. Valeu! A sua eficiência hoje está em 23,71% na margem líquida aqui, então uma eficiência muito boa e a rentabilidade utilizando o ROI aqui está altíssima de 66,05%. Então a empresa no atual momento ela está girando redondo, porque aqui se a gente olhar aqui em períodos anteriores a sua rentabilidade gira próximo ali na casa dos 10 a 20% e a sua eficiência também gira próximo a isso, aos 10, 15%, tá bom? Agora aqui que eu quero mostrar na análise gráfica por que eu acho que essa valorização exponencial que vem acontecendo na Unipar, ela não vai ser sustentável no médio e longo prazo. Eu creio que vai vir uma correção significativa e quem está entrando no papel agora, se não ficar de olho nos sinais aqui da análise técnica, pode comprar lá no topo e ver suas ações desvalorizarem aí. Então, eu gosto de esperar ocorrer uma correção, gosto de acompanhar a análise gráfica com a fundamentalista, a evolução do lucro com a evolução do gráfico também, porque tem um ditado que diz: os preços seguem o lucro. Tudo bem, a ação está mostrando lucro exponencial nos últimos 2 anos, mas o crescimento, a valorização dela foi muito maior do que o crescimento do lucro. Por exemplo, esse período aqui de 2020 até o atual momento, a empresa valorizou 1000% praticamente. O seu lucro não cresceu 1000%. Então tem parte de especulação aqui nessa valorização e por isso que eu acho que vai ocorrer uma correção significativa. E por que eu acho? Olha os sinais que estão acontecendo aqui. Esse é o gráfico mensal, gráfico de longo prazo. Então 2020, após a queda de março, o papel entrou numa valorização muito exponencial, praticamente 1000%. E aqui embaixo a gente tem um indicador índice de força relativa. Eu tracei essas linhas aqui verticais para a gente entender junto. Olha só, quando o papel ficou sobrecomprado, lá na época de 2017, 2018, que foi esse traço que eu coloquei aqui, ó, ficou muito sobrecomprado, depois o papel foi perdendo força, a força interna do papel foi diminuindo, a gente percebe o índice de força relativa diminuindo também e ó, ficou lateralizado e depois entrou numa correção. E aqui o que está acontecendo? O papel ficou o topo do sobrecomprado dele, sabe quando? Foi aqui ó, em 2021, mas mesmo assim o papel continuou se valorizando e o índice de força relativa perdendo força, a força compradora, a força interna perdendo força e a gente percebe isso no volume também, ó. O volume do papel de negociação vem diminuindo, são sinais de que pode ocorrer uma reversão de tendência ali na frente. O volume está diminuindo, a força interna do papel, a força compradora está diminuindo, mas mesmo assim ó, o papel está crescendo ali. Ó. Chega uma hora que estoura, não consegue mais e aí a força vendedora entra forte aqui. E outro sinal que está acontecendo é a divergência no MACD, que é um indicador que mede a reversão de tendência de forma antecipada. O histograma dele está diminuindo aqui, mas o MACD continua crescendo, ele já está bem especulativo e o papel também continua crescendo. Então, no gráfico mensal são grandes sinais que estão acontecendo e eu acho sim que vai ter uma correção significativa, eu vou te mostrar no próximo slide agora. E aqui nesse slide, olha que interessante, o MACD, ó, o preço, ele fez um topo maior do que esse topo anterior aqui que eu sinalizei com essa seta azul. Já o MACD não conseguiu fazer um topo maior do que o topo anterior, ou seja, ocorreu uma divergência, está ocorrendo uma fraqueza dentro do papel ali, dentro do ativo, tá bom? Então mais um sinal que está acontecendo aqui. E quais são as projeções que eu acho? Não é recomendação nem de compra nem de venda, é um papel muito interessante, tá bom? Para longo prazo, mas no curto prazo, médio prazo agora eu acho que pode ocorrer uma correção sim, e não é recomendação nem de compra nem de venda. Eu creio que o papel vai fazer uma correção de acordo com a retração de Fibonacci,
próximo aqui, ó, 50% e 61% de retração de Fibonacci, que o primeiro alvo dele seria em R$ 57,00 mais ou menos, e depois, se perder esse suporte, que seria esse fundo aqui, ele pode buscar lá os seus R$ 47,00, que seria buscar a média móvel de longo período, tá bom? Então, pessoal, resumindo a análise gráfica, eu acho que vem correção aí pela frente, tá bom? Lá para 2023 para frente. E na parte fundamentalista é uma empresa muito interessante, vem entregando dividendos altíssimos, vem entregando lucro alto, só que será que é um lucro recorrente? Será que esse lucro vai se manter no longo prazo? Será que quando a crise passar, tudo se normalizar a economia, esse papel vai continuar entregando esses lucros altos? Então tem que tomar cuidado com esses papéis que tem explosão rápida de crescimento de lucro, porque pode ser que não se sustente no longo prazo. É a minha opinião, você pode discordar disso aí, tá bom? Mas tudo bem, estamos aqui para aprender juntos. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá uma curtida aí e já aproveita e se inscreva aqui no canal. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo.